Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Intenções da Santa Missa. Aniversariantes: Juliana Ribeiro, Renata Radael Dias Torres. Aniversariantes do Clube do Ouvinte: Alice Cotrim, Glauco José Rezende Monteiro, Luciana Fonseca, Marina de Souza, Terezinha Mendes, Arnaldo Rodrigues, Maria das Graças Souza, Felipe Frutuoso da Silva, Maria Ângela, Sônia Regina Nunes, Maria Aurélia Leite, Marcelo Peron, Ronei Gomes. Pela saúde: Maria da Penha Ferreira, Cleide Aparecida de Souza, José Biciati. Falecidos: Dom José Moreira Bastos Neto, Luiz Belete, Édia Belete, Elza, Laurici, Marta, Cláudio, Emílio, André, Laura e parentes e amigos falecidos. Ondina de Souza Gomes, 1 mês. Maria Aparecida Dornelas Borges, 1 ano. Irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Educativa FM e todos que nos acompanham pelas mídias sociais, bom dia. Bom dia. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festas, celebramos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Bom dia a você que se encontra aqui no santuário, pouquinhas pessoas, e você que nos acompanha em casa, por meio da nossa rádio educativa, nos acompanha também por meio das mídias sociais. Terceiro domingo da Páscoa, vamos celebrar essa presença de Jesus que caminha conosco todos os dias. Nós estamos rezando na intenção de cada um dos nossos paroquianos que sempre frequentam a nossa igreja, que estão fazendo de suas casas a igreja doméstica durante esses dias. Vamos olhar para a nossa vida, vamos pedir perdão de nossos pecados. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado.
Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, meu coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre nós. Tudo isto vos bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse:
Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estais vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que foste resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes
e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Porém, eles insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram a Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que está aqui no santuário, que nos ajudou na preparação desta liturgia, e você que nos acompanha de sua casa, por meio da nossa rádio educativa, nos acompanha também por meio das mídias sociais. Terceiro domingo da Páscoa, e nós somos chamados a meditar a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. E somos chamados a ver também nesta palavra a nossa vida. E eu creio que a nossa vida é um eterno caminhar. E no Evangelho de hoje, nós podemos perceber que existem pelo menos 2 caminhos. Existe um caminho que nos tira do ressuscitado, que nos afasta do ressuscitado, e existe um caminho que nos leva ao ressuscitado. Os 2 discípulos que nós ouvimos no Evangelho, chamados discípulos de Emaús, estavam fazendo um caminho contrário ao caminho de Jesus.
Eles ficaram parados na cruz, no sofrimento, e não acreditaram no testemunho das mulheres, de alguns dos profetas, no caso Pedro, e assim então resolveram deixar a comunidade, voltar talvez para sua casa e seguir a vida. Não tiveram também a capacidade de compreender as Escrituras, Moisés e os profetas, que também falaram de Jesus. Eu creio que na cabeça e no coração desses 2 discípulos, para eles as coisas talvez estivessem claras. Tudo acabou, não há mais esperança. Aquele que nós esperávamos que fosse o nosso libertador, foi morto. Um grande profeta, provado diante de Deus e diante dos homens, realizou grandes obras, por palavras e obras. Então, decepcionados, eles voltam para suas casas. Mas neste caminho de volta, eles são surpreendidos por alguém, de repente um forasteiro, e esse alguém conversa com eles a respeito das Escrituras. Este alguém é Jesus. Este alguém que já esteve com aqueles discípulos quantas vezes, e aqueles discípulos ainda estavam lentos para compreender o ensinamento de Jesus. E é interessante que eles estão fazendo o caminho ao contrário, e Jesus faz esse caminho com eles. Jesus não nos abandona. Quando a gente não está compreendendo o que está acontecendo, podemos ter certeza que o Senhor está com a gente nesse momento também. E se for preciso, Ele caminha conosco ao contrário, para que nós possamos enxergar o verdadeiro caminho e retomarmos este caminho da nossa vida. Este caminho que às vezes é difícil de compreender, porque ele passa pela cruz, ele passa pelo sofrimento, mas nós vamos olhar para além da cruz. Quando nós somos capazes de olhar para além da cruz, da morte, nós vamos fazer o caminho inverso, o caminho contrário. Se muitas vezes estamos fugindo, quantas vezes também este é o nosso desejo, não é verdade? Quantas vezes estamos desanimados, sobretudo neste tempo de pandemia, a gente pensa tanta coisa, a gente pensa a igreja, e será que a gente não tem a tentação de seguir um outro caminho? Mas Jesus faz um caminho conosco para que nós possamos voltar e não desanimar, não desistir. E Jesus nos ajuda a compreender quem Ele é. Para os discípulos, Jesus é apenas um profeta, um grande profeta. Mas Jesus é mais do que profeta. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. E os discípulos vão compreender, vão reconhecer Jesus no partir o pão. Interessante, Jesus tem umas atitudes que chamam muito a minha atenção. Quando o caminho vai chegando ao fim, os discípulos vão entrar para suas casas, para sua casa, e Jesus faz de conta que vai mais adiante. Por que será que Jesus faz isso, não é? Fazer de conta que vai mais adiante. E os discípulos insistiram: fica conosco. É tarde, a noite vem chegando, a noite é perigosa. E quando Jesus entra na casa, Ele foi como um convidado, mas é Ele que ofereceu a refeição, é Ele que ofereceu o pão. E nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. O evangelista São Lucas quer ensinar para nós que esses discípulos somos nós, que estamos a caminho e que às vezes,
erramos o destino, mas quando nos encontramos com Jesus, nós voltamos. E o Evangelho nos ensina que Jesus está presente, nos orienta pela palavra e pela Eucaristia. Ao ouvir a palavra e participar da Eucaristia, nós somos chamados a fazer a experiência desse Deus presente, do Jesus ressuscitado em nossa vida. E quando nós fazemos essa experiência do Jesus ressuscitado, essa experiência se torna testemunho. É o que nós vimos São Pedro, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, testemunhando todo o acontecimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. E São Pedro lembra aqueles homens, aquelas mulheres que ali estão escutando a sua pregação, que aquele povo, aquelas pessoas sabem o que aconteceu. Mas não basta saber, é preciso crer. Não basta saber que Jesus fez muitos milagres, que Jesus falou do céu, falou do Pai, que Jesus nos ensinou um jeito de viver diferente, que nos leva a olhar uns para os outros e perceber que somos todos irmãos. É preciso reconhecer nele o nosso Deus, o nosso Salvador, e dar testemunho. Apenas saber quem Ele foi não é testemunhar, mas testemunhar é pregar, acima de tudo, com a vida. E é justamente isso que São Pedro também nos escreve na segunda leitura que nós ouvimos. Se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos em Jesus, Ele que morreu por nós, que nós vivamos de acordo com a nossa fé. Peçamos ao Senhor esta graça, de não fugirmos deste caminho que é Jesus, mas que Ele nos ajude a nos encontrarmos neste caminho e fazer um caminho que vai nos conduzir à ressurreição, que vai nos conduzir à vida. Pode haver cruzes no caminho, mas depois da cruz há a ressurreição. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Há pandemias, mas nós vamos vencer com Jesus, com Cristo. Ele está presente na sua casa, no seu lar, na sua vida, no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, que a Igreja é compreendida e perseguida e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes
aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras necessidades, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda minha vida, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Emanuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que aquela cruz
Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Muito obrigado a vocês que prepararam para nós a liturgia. Obrigado a você que nos acompanhou pelas mídias sociais, pela rádio educativa. Que o Senhor possa nos abençoar, que logo possamos voltar a celebrar com a presença de todos aqui em nosso santuário. Por enquanto nós seguimos o decreto de Dom Emanuel, até que venha outra orientação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom domingo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Coisas, e faço novas